Bem-vindos a mais uma aula do curso de inglês Aprenda Inglês Explicando. Hoje nós vamos falar sobre o Book 1, capítulo 4, analisando frases. E para que serve a aula de hoje? A aula de hoje tem um intuito muito simples de nos dar os fundamentos para que nós possamos usar a calculadora de inglês. A calculadora de inglês é o que nós vamos estar estudando no capítulo 5 e que nos vai dar a equação, a colinha certa para que a gente possa estar acertando sempre cada uma das nossas frases. Então, a calculadora de inglês é isso aqui. Então, para poder usar, a gente vai ter que de fato saber de que frase nós estamos conversando. A calculadora de inglês, gente, para poder utilizar a calculadora de inglês, nós vamos usar de 3 partes. Vão ser 3 perguntas, 3 análises que nós vamos fazer sobre as frases. Primeira análise, número 1. Qual é o tempo verbal? Ok? O tempo verbal. Segunda análise, qual é a oração? E terceira análise, os componentes, as funções de cada palavra dentro da frase. Bora lá então? Então, tempo verbal. Cada frase ela vai se subdividir ou em presente, ou em passado, ou em futuro. Vamos botar melhor aqui. Ou em futuro. Tá? Sendo que os futuros se subdividem em 2. O que eu chamo de futurei e futuria. Por quê? Futuro do presente, futurei, os verbos terminados em rei, amarei, jogarei, jogarás. Então, por isso rima. Então, futurei. E futuro do pretérito, futuria. Futuria. Ok? Porque os verbos rimam também. Eu jogaria, amaria, brincaria, tomaria e aí por diante. Toda e qualquer frase com as quais formos colocados em contato, nós temos que analisar que tipo de frase é. Tá? Então, aqui o exemplo: Wagner não tem namorada. Ok? Wagner não tem namorada. Esse não tem, o verbo ter, have. Ok? Have, ele está no presente, no passado, no futuro. Se futuro, qual dos dois futuros? Aqui no caso ele está no presente. Ele não tem, é um fato, um ato momentâneo. Então Wagner não tem namorada. Cíntia brincava com o irmão. Então, Cíntia brincava com o irmão. Então, a ideia que eu tenho é uma ideia de passado. Tá? Essa é a análise que nós vamos ter que fazer. É presente, é passado, é futuro, sobre o que nós estamos falando. Perfeito? Já oração é o seguinte: o que nós temos para falar de oração? Se a frase tem o efeito de afirmação, se é uma frase afirmativa, se eu estou afirmando aquilo. Se é uma frase negativa, se eu estou negando. Ou se é uma frase interrogativa, estou interrogando, questionando. Ok? Então, lembrando aqui principalmente, se tiver não nessa minha frase, ela é automaticamente negativa. Não importa que ela possa parecer afirmativa. Sei que eu tenho vários alunos que fazem isso. Ele não tem namorada, professor. Está afirmando que ele não tem. Não, está negando o fato dele ter. É assim que se classifica para podermos trabalhar. Então, ele não tem namorada. Ele nega esse fato. E interrogativa muito simples, se tiver um ponto de interrogação, se estiver fazendo uma pergunta. Tá bom? Então vamos aqui analisar algumas. Ele gosta de jogar futebol. Então ele gosta de jogar futebol, ele gosta, ele
gosta hoje, é um fato dele, é uma rotina dele, então é presente. E além de ser presente, eu estou afirmando. É uma presente afirmativa, é uma afirmação, ok? Ela não percebeu o risco. Ela não percebeu o risco. Então, do que se trata aqui? Ela não percebeu, já está no passado. Então, é uma frase no passado e ela não, negação. Ó, tem um não, morreu, negativa. Um passado negativo. Você virá hoje. Cuidado, apesar de ter esse hoje aqui, ela é uma frase que está no futuro, né? E futurei, porque o virei, tu virás, ele virá. Futurei, né? O futuro do presente, futuro perfeito, como prefiram chamá-lo, tá? E é uma pergunta, então, interrogativa. Perfeito, então, gente. Então, essas são os tipos de orações: afirmação, negação e interrogação. Bora lá. Agora as funções, as partes. Nós vamos ter 3 partes de novo. Nós vamos ter o sujeito, o verbo e o complemento. O sujeito é quem faz a ação. Quem faz a ação, quem desenvolve aquela ação, né? Carlos joga futebol. Quem joga futebol? Carlos. Ele, então, é o meu sujeito. Carlos é o meu sujeito. Christian não quer trabalhar. Quem não quer trabalhar? Christian. Então, Christian é o meu sujeito. O abridor caiu no chão. Quem ou o que caiu no chão? O abridor. O abridor é o meu sujeito. Tá? Partimos então para o verbo. O verbo é a ação da frase. A ação aqui a ser desenvolvida. Tá? O verbo, o abridor caiu no chão. Qual que é o verbo? Caiu. Como é que é o verbo cair? Fall. O abridor caiu, é o verbo fall. É sobre ele que eu vou trabalhar. É sobre ele que eu vou trabalhar. Maria não sabia a senha. Qual que é o verbo? O verbo sabia. Tá? Está qual tempo? No passado. Como se diz saber. Sempre a gente trabalha com verbo no infinitivo, né? É o verbo know. E daí depois a gente vai trabalhando. E o complemento, professor? O complemento é o resto. O que não for sujeito, o que não for verbo, é complemento. Tá? Então, Carlos tem uma namorada. O que Carlos tem? O que? Uma namorada. Ela responde ao verbo. Uma namorada. Carlos tem uma namorada na capital. Qual o complemento? O resto. Uma namorada na capital. Carlos tem uma namorada na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Complemento é todo o resto. Uma namorada na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, sempre o complemento daí vai ser o resto da frase. Ok? Então, a última coisa que nos resta é que o sujeito ele tem que ser atrelado a uma pessoa. Eu tenho que saber qual pessoa eu estou falando. Estou falando da pessoa eu, I. Estou falando da pessoa você, you. Estou falando da pessoa ele, he. Da pessoa ela, she. De quem que eu estou falando? Estou falando sobre isto, it. Estou falando sobre a pessoa nós, we, vocês, you de novo,
e eles ou elas, they. Ok? Então, sempre é importante saber sobre qual pessoa nós estamos falando. Né? Então, vamos pegar algumas frases aqui. Tipo, eu digo, minha mãe não gosta de rosas. Então, a primeira coisa, tempo verbal. Minha mãe não gosta. O verbo ali é gostar, gosta. Está no presente. Tipo de oração. Afirmação, negação ou interrogação. Minha mãe não. Então, negativa. Tá? A minha mãe, quem que representa? Minha mãe sou eu? É você? Não, minha mãe é ela. Que em inglês é she. Ok? Como é que é o verbo gostar? Como é que se diz o verbo gostar? Gostar de. É o verbo like. Tá? Qual o complemento? Rosas. Como se diz rosas? Rosas. Rose, rosa, roses. Então, para que serve tudo isso, gente? Ele serve simplesmente com o intuito de depois a gente pegar isso aqui, essa informação que a gente tem até agora, e subir até aqui, né? Até nesse momento aqui, e fazer o seguinte: a calculadora de inglês era o quê? Minha mãe não gosta de rosas, era uma negação no presente, e a minha mãe é ela. Né? E copiar essa equação aqui, colocar aqui e seguir a risca, o que está mandando fazer. S de sujeito, então, quem é o sujeito? Minha mãe. My mother, ou my mom. O que vem agora? Vem o doesn't, então doesn't. Verbo, like. Complemento, roses. E está pronto a oração, está pronta a frase. Sempre seguindo essa mesma lógica. Então, para que toda essa análise? Essa análise é para poder chegar na calculadora e ter ali o parâmetro que nós vamos seguir, a colinha que nós vamos seguir, para poder acertar sempre. Vários alunos têm dificuldade, professor, eu não sei quando vai o don't, não sei quando vai o didn't, não sei quando vai o will. Bom, a calculadora de inglês vai fazer tu acertar sempre, desde que tu siga ela. Tá, professor, mas daí na hora do falar eu não vou me lembrar disso. Não, possivelmente não, graças a Deus. A ideia é que não é que você se lembre disso na hora do falar, e sim que o ouvido se lembre aquele parâmetro. Da mesma maneira que você nunca parou para decorar o parabéns para você, e você sabe hoje de cor, não é? Então, gente, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe comentários. Pode acessar nossa página no Instagram lá, mandar uma mensagem para nós que nós responderemos. Vejo vocês na próxima aula. See you guys. Bye bye.